going to make this brief greeting and to express my gratitude to the Globe parliamentarians for opening this space for us. It's the first time we're having a pavilion focusing on legislators. This is a huge innovation, and I think it marks a very important step in including more legislators in this process and transforming also the UNFCCC process. And I would like to especially thank Malini and Amika for all this help and always welcoming us to this space. E agora, traduzindo, pessoal, muito obrigada por estarem aqui hoje. Eu quero agradecer especialmente a Globe Parliamentarians por ter aberto esse espaço. É a primeira vez que a gente está tendo um pavilhão focado em legisladores. Isso é muito importante, acho que mostra um comprometimento e uma transformação desse espaço de maior inclusão dos legisladores aqui. Também queria agradecer, em especial, a Namika e a Malini, por sempre terem acolhido muito a gente e ter incluído a gente nesse processo. Nós somos um dos co-realizadores do pavilhão, vocês podem ver a nossa logo ali no fundo. Também queria agradecer especialmente à Fundação Heinrich Böll, pelo apoio que tem dado ao GT Clima, da Frente Parlamentar Ambientalista, em nossas atividades desse ano. Queria agradecer também à Open Society Foundation, que possibilitou que a nossa equipe esteja aqui hoje na COP. E, especialmente, aos presentes, que também tiraram esse espaço da sua agenda muito disputada aqui na conferência. São muitos pavilhões e muitos eventos, então agradeço muito que vocês estejam aqui com a casa lotada, acompanhando o nosso evento. Bom, eu sou Beatriz, eu sou diretora executiva do Instituto Clima de Eleição. O Instituto Clima de Eleição ele é uma organização da sociedade civil brasileira, focado em advocacy climático. A gente não tem fins lucrativos e somos suprapartidários, mas trabalhamos aqui com as representações eleitas. Nós surgimos de um desejo por mudança e diante de uma falta de iniciativa de muitos dos nossos lideranças eleitas. E hoje em dia a gente consegue ver que a gente tem várias dessas lideranças aqui hoje. E é muito importante ter vocês aqui com a gente, mostrando que é possível fazer a política de uma forma diferente, né? Desde 2020, a gente tem trazido inovação na incidência política para esse espaço. E a gente tem conectado atores, expandido os espaços de participação da sociedade civil e quebrando paradigmas institucionais para catalisar a ação climática no Brasil. Então, fico muito grata. E eu vou começar, então, passando para a nossa fala de abertura, para a nossa assessora de advocacy, a Sara Darcy, que vai falar um pouquinho sobre essas duas iniciativas, tanto a Frente Parlamentar Ambientalista, a partir do GT Clima, quanto a Rede Mandato C. Sara. Oi, gente. Tá funcionando? Foi. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para apresentar um pouquinho das nossas principais iniciativas na Frente de Relações Governamentais. Então, hoje no Congresso Nacional, o Instituto Clima de Eleição, junto do Observatório do Clima, é responsável pela Secretaria Executiva do GT Clima, que é um grupo de trabalho dentro da Frente Parlamentar Ambientalista, coordenada pelo nosso deputado Nilton Tato. O GT, em específico, ele é coordenado pela deputada federal Talíria Petroni, representante do Estado do Rio de Janeiro, e que tem sido uma grande aliada na luta socioambiental dentro do Congresso. E ele é uma plataforma inovadora de participação social que busca promover a participação das organizações da sociedade civil, especialmente aquelas que estão hoje subrepresentadas no nosso parlamento, para que possam não só acompanhar a agenda do Congresso, mas que possam realmente incidir politicamente e ativamente na agenda climática. A partir da participação democrática, interseccional e radical, a gente busca defender o interesse público e contrapor as forças políticas que a gente sabe que hoje estão presentes no nosso Congresso e que são contrárias a essa agenda socioambiental. E, assim, promover um futuro e um presente mais justos e resilientes para a agenda climática. O nosso GT ele hoje conta com 20 organizações da sociedade civil e também com parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado. E a gente já tem tido, em um semestre de atuação, grandes resultados, muito relevantes. A gente apoiou a realização de inúmeras audiências públicas, dos 2 seminários preparatórios para a COP que a gente teve, tanto na Câmara quanto no Senado. E a gente também contribuiu para a relatoria de um projeto de lei, um processo de participação radical do projeto de lei 4129 de 2021, sob a relatoria do senador Alessandro Vieira, que trata das diretrizes para planos de adaptação municipais e estaduais. Eu gostaria de falar também sobre a nossa segunda iniciativa, virando aqui minha cola, que é a Rede Mandato C.
A Mandato C é a nossa rede de parlamentares engajados com a agenda climática. Ela é uma rede multinível, então nós temos representantes dos 3 níveis de governo, e o principal objetivo dela é promover a cooperação e também o apoio técnico para esses parlamentares que querem internalizar a agenda climática dentro das suas propostas. A Mandato C agora ela completou um marco, um pouquinho antes da COP, de atingir mais de 100 membros nessa rede, e a gente também tem, por meio da rede, o maior banco de legislações climáticas hoje no Brasil. E ele começou, né, com os projetos de lei de alguns desses parlamentares que fazem parte da rede, e hoje a gente conta com 200 marcos normativos aí dentro desse banco, e que serve de inspiração para os parlamentares da rede e de fora da rede também. Vou devolver a palavra agora para a Beatriz, para a gente também poder ouvir mais as nossas lideranças. Obrigada. Obrigada, Sara. Eu acho que justamente por a gente ter começado todo esse movimento com o nível subnacional, é super relevante que a gente traga também parlamentares do nível subnacional para falar com a gente. Muitas vezes na COP a gente foca muito no nível internacional e no nível federal, no nacional, né, e no internacional, e esquece que onde acontecem os impactos e onde acontece a transformação é no nível local, que é onde está mais perto das pessoas. Então, é com muito orgulho e prazer que eu trago aqui os vereadores que eu já apresentei, vereador Vinícius Parracho, vereador William Siri, a deputada estadual Marina Elô e o deputado estadual Flávio Serafim. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E eu queria também reforçar, pessoal, a gente tem muitos parlamentares aqui para falar e muitos parlamentares que deixaram de estar compondo a mesa também. Então, a gente queria pedir muita atenção para o tempo. São só 7 minutos por pessoa, tá? E a gente preparou 2 perguntas guias para vocês direcionarem sua fala. E essa pergunta é: como os parlamentares subnacionais podem ser incluídos no debate nacional e ajudar a concretizar essas discussões que a gente tem tido aqui sobre a NDC brasileira? E aí, por favor, tragam exemplos concretos do que vocês já têm feito nesse nível subnacional, né? Então, vou passar aqui o microfone para vocês. Vou começar com a nossa deputada. Tá ligado? Tá ligado, tá ligado. Bom dia! Bom, meu nome é Marina Elô, estou deputada estadual pela Rede Sustentabilidade em São Paulo. Eu sou mãe do Martim, de 6 anos, da Lara, que vai fazer 4 agora. Estou me sentindo quase que numa banca de mestrado, com essa plateia extremamente ilustre, com grandes referências. A minha diva do Pantanal, Camila Jaran, maravilhosa. Meu amigo senador Alessandro, minha grande inspiração na política ambiental, Nilton, presidente da Frente Nacional, do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, é uma honra para mim estar falando aqui com vocês todos. Eu cumprimento toda a plateia. O presidente do PSOL, Juliano, também aqui com a gente, agora da nossa federação, PSOL Rede. Mas, que essa pergunta me traz um questionamento se nós, parlamentares subnacionais, deveríamos estar buscando fazer essa contribuição a nível nacional ou, ao contrário, a gente deveria realmente estar focando a discussão nos níveis locais. E eu acho que essa é uma provocação muito importante, que é a nossa obrigação de fazer essa agenda D6 chegar na vida das pessoas, chegar nos estados. São Paulo é um estado com 645 municípios, chegar nos municípios, chegar realmente aonde a gente consegue transformar. E eu fiz uma conta, um dado bem difícil de achar, não consegui achar na internet, a gente calculou para ver qual é a soma do orçamento dos estados do Brasil. Se a gente somar o orçamento de todos os estados no Brasil, dá 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É um lugar que a gente precisa incidir para que esse dinheiro esteja a favor da transição ecológica, a favor de um movimento da construção de uma descarbonização da economia e de um movimento socioambiental mais justo. Se a gente não incidir nesse orçamento, a gente vai continuar tendo um descompasso entre uma discussão de alto nível no Congresso Nacional, alto nível no Executivo Nacional. Eu sou um pouco suspeita para falar, mas o Ministério do Meio Ambiente está arrasando.
Mas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trazer essa discussão para os estados. Então, esse tem sido, desde o começo da minha atuação, um princípio na Assembleia do Estado de São Paulo. São 94 deputados. Quando eu assumi lá, ainda, todos me chamavam de abraçar árvore. Ih, lá vem a menina que abraça a árvore. Ih, ela está falando de uma coisa nada a ver. E a discussão ainda estava muito distante. Se a gente consegue ver já uma discussão muito mais qualificada, pelo trabalho de pessoas que buscaram isso no Congresso Nacional, com embates concretos, nas câmaras subnacionais não é nem um embate. Ainda existe um lugar de vocês estão viajando, assim, existe uma distância real dessa discussão está acontecendo. E essa é uma necessidade que a gente tem de fazer essa transformação. Então, eu sou presidente da Frente Parlamentar Ambientalista do Estado de São Paulo, um espaço que eu escolhi estar. Eu já participei da Comissão do Meio Ambiente do Estado. E o que aconteceu é que a comissão virou um espaço de pets. A comissão só discute cachorro na Assembleia do Estado de São Paulo. É isso que está virando a discussão ambiental nas nossas casas parlamentares. E a gente resolveu estar na frente parlamentar para mudar essa discussão. Na verdade, a gente faz, junto com a sociedade civil, hoje a gente tem mais de 100 organizações da sociedade civil participando da frente com a gente, a discussão que pauta realmente como que a gente está fazendo o monitoramento de nascentes, a implementação do Código Florestal. E aqui é um ótimo exemplo também, é uma lei que foi discutida no nível federal, mas precisa ser implementada pelos estados. E não foi, o Código Florestal não foi. Então a gente cobra a implementação do Código Florestal, do CAR, de que a gente consiga fazer a preservação de nascentes. Fizemos uma discussão e contribuímos agora com a tarifa da água e saneamento básico, inclui a proteção de nascentes, e o Estado de São Paulo vai ser pioneiro nesse processo. Temos um trabalho muito grande com a economia circular, catadores e catadoras. A gente acabou de aprovar uma lei e sancionar no Estado que grandes eventos e grandes geradores devem preferencialmente criar contratos e seu plano de resíduos com as cooperativas, ampliando e discutindo isso. Estamos discutindo e construindo o primeiro plano estadual de pagamentos por serviços ambientais urbanos do Brasil, para que os catadores e catadoras possam receber pelo serviço que eles prestam para a sociedade. Então, essa pergunta, para mim, eu inverto a lógica e acho que menos do que a gente buscar contribuir na discussão nacional, a gente tem a obrigação de trazer essa discussão nacional para a realidade dos estados, dos municípios e da onde a gente realmente se concretiza. E eu gostei muito do que ali atrás está escrito que Parliaments make cops count, que é realmente no parlamento que a gente vai conseguir fazer com que toda essa discussão se torne legislação, se torne orçamento e se torne efetiva na vida das pessoas e na transformação ecológica que a gente tanto precisa. Mas é também nos estados e nas cidades que a gente vai conseguir trazer concretude para essas discussões na vida das pessoas. Então, não sei se eu falei 7 minutos, estou falando bem rápido aqui, estou dentro do tempo. Bom, então acho que essa é um pouco a contribuição que eu queria trazer para essa pergunta e agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. A gente vai ter tempo de falar uma segunda resposta ou não? É só essa? Hã? Não, a gente vai ter outra pergunta, outra fala. Então, vou só fazer uma última fala, que é a importância da gente buscar essa discussão para adaptação climática e perdas e danos. Acho que os estados e os municípios vão ser os que mais vão sofrer essa necessidade, enquanto a gente está discutindo num nível do Congresso Nacional, mitigação nos estados e nos municípios que vai acontecer a adaptação climática e perdas e danos, sabendo que as pessoas mais impactadas são as que são as mais vulnerabilizadas pela sociedade. O racismo ambiental tem que estar na nossa pauta. Eu vivi esse ano o desastre no litoral norte e queria terminar falando sobre as crianças, porque a gente fala muito de todos os temas, mas quem é mais impactado são as crianças pobres desse país. A gente teve o desastre no litoral norte, mais de 60 pessoas morreram, mais de 1.000 pessoas perderam suas casas e ficaram desalojadas, mas as crianças ficaram 7 meses sem aula. Quando ninguém mais falava sobre o desastre, elas ainda não tinham para onde ir. Então, a gente colocar também as crianças no centro da discussão de adaptação das mudanças climáticas é fundamental para que a gente pense numa sociedade melhor e mais justa para todo mundo. Obrigada. Muito obrigada, deputada. Eu queria fazer uma consulta, se vocês também querem falar no pódio, porque dá para tirar fotos mais bonitas também.
Tá bom, então a gente vai deixar no pódio mesmo. Bom, depois dessa fala, acho que muito importante sobre a da deputada, trazendo adaptação e perdas e danos para o nível local e também a importância das crianças serem pensadas nisso, para além do momento do desastre, né, e como a gente tem repercussões, eu queria trazer o vereador Vinícius Parracho para falar um pouco, trazendo da realidade da Bahia. Obrigada. Bom, muito bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui falando para uma plateia tão distinta. Eu que saí de uma cidade pequena do interior da Bahia, como um vereador, e poder estar aqui falando para pessoas que eu gostaria de cumprimentar, o deputado Nilton, o senador Alessandro, Camila, que eu tenho o prazer de rever, Célia, uma admiração enorme, Marina também, que acompanho, e todos vocês que acompanham, William, o meu amigo aqui também, Flávio, desculpa, é um prazer enorme, porque cada um de vocês eu admiro muito, acompanho e tenho certeza, saibam que vocês inspiram o trabalho também em cidades por esse país todo. E eu fiquei pensando como que eu poderia, e antes de mais nada, claro, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, jovem, do cabelo castanho claro e uso um terno azul. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar, mas para uma plateia tão distinta, eu imaginei que eu poderia começar trazendo uma poesia de Fernando Pessoa, que eu acho que se aplica perfeitamente para o que a gente está pensando aqui e está discutindo. Ele diz que o ser humano de sensibilidade justa e reta razão, se acha preocupado com o mal e a injustiça do mundo, busca naturalmente emendá-la primeiro naquilo em que ela mais perto se manifesta. Essa fala de Fernando Pessoa, ela encaixa perfeitamente com a nossa ideia de que é nos municípios do Brasil, nos mais de 5 mil municípios, que o problema da crise climática será enfrentado de forma mais agressiva e que a gente vai sentir isso de forma mais contundente. E, diante desse cenário, eu que venho de uma cidade fora dos grandes centros, uma cidade pequena, que ainda passa por um processo de colonização, Porto Seguro ainda passa por um processo tardio de colonização. Nós temos lá as naus da especulação imobiliária, as naus do desmatamento continuam a chegar constantemente e a gente enfrenta essa dificuldade lá. E o que a gente pode trazer para esse debate aqui, que eu acho fundamental, já que a gente sofre lá uma região de territórios indígenas, inclusive dos Pataxó, o avanço do nível do mar nas cidades vizinhas de Belmonte e Alcobaça, as queimadas constantes, todos esses aspectos acontecendo, o que eu imagino é que a gente precisa trazer essa discussão, a gente precisa, e aí eu faço isso aqui num formato, e peço essa excusa de fazer em formato de cobrança, no sentido de que não vai dar tempo de substituirmos todos os nossos representantes subnacionais para que eles tenham a sensibilidade de pensar o clima. Nós precisaremos lidar com os representantes que lá já estão. A janela de oportunidades é muito pequena para imaginar que vamos conseguir substituir todos os nossos representantes. Então a gente precisa, colega Will, imaginar que a gente precisa lidar com esses que estão lá conosco e que muitas vezes não têm nenhuma sensibilidade para lidar com o tema. E aí nós precisaremos lidar com eles e dialogar com eles e principalmente levar essa formação ambiental e climática para que eles possam se sensibilizar. E aí eu sei que o Congresso Nacional tem se esforçado para trazer essa pauta climática e tentar levar isso para os municípios. Tem até o projeto da colega da Érica, que eu acompanhei, para tentar levar isso para os planos diretores dos municípios. Mas é muito necessário que a gente vá além, deputado Tato, porque a gente precisa entender que essa autodeterminação dos entes federativos, ela não pode ser justificativa para que os municípios não ajam no âmbito da pauta climática. Então, a minha sugestão é que cada vez mais esse ato de legislar, em especial no Congresso Nacional, quando legisla para todos os entes federativos, seja no sentido de exigir que os municípios cumpram metas específicas, claras. Então não dá para a gente aceitar, por exemplo, que o município não tenha como princípio base a questão climática. Eu aprovei lá na lei orgânica do município, Marina, mas infelizmente ela não foi aplicada até hoje. Aprovamos também, por exemplo, os direitos de natureza usado pelos nossos irmãos latino-americanos em vários países para a gente tentar forçar uma mudança, mas até agora a gente não conseguiu ver a aplicação prática. Isso tem acontecido porque também não há uma punição para quem não está disposto. E aí, se a gente tiver que lidar de uma adoção num formato que seja um formato ainda, se está afim ou não de participar desse tipo de coisa, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Então, acho que o Congresso Nacional
e todos os entes federativos subnacionais têm uma responsabilidade de colocar como exigência. Eu acho que as prefeituras têm que ter dificuldade para acessar empréstimos, eu acho que as prefeituras têm que ter dificuldade de conseguir cumprir as suas metas, eu acho que a gente precisa exigir que cada Câmara Legislativa desse país, principalmente em âmbito municipal, tenha uma comissão climática obrigatória. A gente não é obrigado a ter a comissão de justiça, né, de Constituição e Justiça para a elaboração das leis, por que não uma comissão obrigatória também, né, de justiça climática? A gente está falando de um problema em que a gente tem uma janela muito curta de oportunidades e que a gente tem que conseguir enfrentar. Então, eu ainda tenho um tempinho, como é que está meu? Só para então, para poder completar, eu acho que a gente precisa entender, e aí faço questão, deputada Célia, de trazer aqui, já que eu comecei com uma poesia, eu vou tomar a liberdade de terminar com uma poesia também, mas essa poesia de um colega indigenista da FUNAI, colega de trabalho, Ciro de Lopes e Barbuda. Ele tem uma poesia que eu acho belíssima e que chama Pio Caprim. Onde o dinheiro entra, tudo que presta sai. O amor sai, a arte sai, o amigo vai, a vida vai. Cacique Raoni, Metuquitire dos Caiapó, é que tinha razão, quando lembrou que os seus antepassados chamavam as células emitidas pelo governo dos Caraíbas de Pio Caprim, o que na vulgata tradição lusitana se pode chamar como folha triste. É, afinal, o dinheiro a única folha triste de toda a natureza. A folha verde de uma árvore pega a energia do sol e, junto com a água recolhida das raízes, transforma luz e líquido em seiva que alimenta a planta e ar que enche os pulmões do mundo. Mas a folha verde do Banco Central polui o ar, envenena o rio, queima a floresta, assassina seres que a ciência ainda nem conheceu, destrói a amizade, acaba com a família. Tudo isso para que sejam levantados palácios. Mas nenhum palácio é mais bonito que um pé de ipê em flor. Que coisa mais estúpida, a mania de homogeneização da civilização ocidental, que sob o pretexto de criar riqueza, empobrece todo o planeta, quando mata as centenas de espécies que vivem na mata para plantar uma só cultura, criar um só bicho, uma cultura só, um bicho só. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Bom, eu queria chamar agora o deputado o deputado Flávio Serafini, por favor. Olá, gente, boa tarde. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor, estou deputado estadual pelo PSOL do Rio de Janeiro e presido a Frente Parlamentar por Justiça Climática. Eu vou tentar falar um pouco da nossa experiência para responder as questões que nos foram trazidas e quero, então, parabenizar os companheiros do Clima de Eleição, do Mandato IC, por organizarem esse espaço. Quero, na figura da nossa querida Célia Chacriabá, cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes. E sendo objetivo, né? A disputa subnacional ela é uma disputa central para a questão ambiental no mundo inteiro, mas em especial no Brasil, por várias razões. Primeiro, porque o Brasil, a legislação ambiental é uma legislação concorrente. A gente legisla sobre o meio ambiente nos municípios, nos estados e a nível federal. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a maior parte das unidades de conservação de Mata Atlântica são unidades de conservação estaduais. E elas estão sendo permanentemente ameaçadas. Ano passado, por exemplo, enquanto a gente lutava para criar novas, cito o Parque Realengo, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, o governo do estado destruiu algumas das existentes. Cito o Refúgio da Vida Silvestre do Médio Paraíba, uma unidade de conservação estratégica, porque protege, né, a mata e ajuda no processo de preservação do Rio Paraíba do Sul, que é a fonte de água de 80% da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e de parte do estado. Então, no âmbito, né, da disputa legislativa, no que diz respeito às unidades de conservação, que são fundamentais no que diz respeito à mitigação, são fundamentais no que diz respeito também à adaptação, nesse caso em especial, uma unidade de conservação que estava próxima de um rio, né? Atuação a nível
subnacional é fundamental. Além de que, é claro, a gente está nos territórios. Aí vou dar outro exemplo de uma luta que a gente tem travado, que é muito importante. A gente entende hoje que o papel dos territórios indígenas é muito importante sobre todos os aspectos, né? Hoje a defesa dos territórios indígenas é um ponto central da defesa, né, contra as mudanças climáticas. Só que isso também significa um respeito à cultura, ao uso do território, à luta dos povos indígenas. E, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, toda a política educacional das comunidades indígenas, ela é estadual. E se a gente não tiver uma política que garante a educação diferenciada, uma política que garante o protagonismo dos povos indígenas na construção das suas próprias políticas educacionais, a gente vai ter um processo de imposição cultural que vai, aos poucos, destruir, né, a própria cultura indígena. Então, essa é uma batalha que a gente trava lá. Eu sou autor, por exemplo, de algumas leis que viabilizaram a contratação de professores indígenas para trabalharem nas escolas indígenas, porque queriam que todos os professores fossem brancos e usavam argumentos burocráticos e legais sobre isso. Então, essa é uma das batalhas que a gente tem travado, que eu também queria colocar como central ali no território. Além disso, o estado do Rio de Janeiro é o estado que, infelizmente, nos últimos anos, mais perdeu vidas em decorrência de tragédias socioambientais. Cita Petrópolis, a gente cita Friburgo, a gente cita Niterói, cidade que eu sou, onde aconteceu uma tragédia que os que já estão mais ou menos na minha idade para cima se lembram, que foi a tragédia que foi conhecida como tragédia do Bumba, que aconteceu no ano de 2010. Parte da minha militância, inclusive, né, se ressignifica ali naquela tragédia. Foram mais de 200 pessoas mortas em 2 dias de fortes temporais, e de lá para cá continua morrendo gente, né, felizmente numa quantidade menor, mas infelizmente mostrando a necessidade de adaptação das cidades, que se dá também no território. A gente pode ter um grande programa nacional como Minha Casa Minha Vida, mas se a gente não tiver uma disputa sobre o modelo de cidade nos territórios, o próprio Minha Casa Minha Vida pode acabar muitas vezes ajudando a aprofundar desigualdades regionais de ocupação do território, etc., e não resolvendo o problema da habitação digna, que é central na agenda de adaptação das cidades, que tem impacto direto também na gestão de riscos, porque, obviamente, a moradia digna está diretamente relacionada aos riscos que as pessoas enfrentam. Então, essas são disputas que a gente está travando. Eu quero citar uma que, para mim, é muito importante. Eu sou educador, é a luta também pela educação ambiental. Ela se dá em várias esferas, mas a gente não pode, de forma alguma, ignorar a educação formal como também um espaço de atuação, de disputa de ideias. A gente, além de lutar pelo currículo, para que a questão ambiental seja incluída com centralidade, a gente está estimulando as escolas a desenvolverem projetos, a terem ações concretas do ponto de vista de como que essa escola colabora com a luta por justiça climática. Então, a gente, ano que vem, vai fazer o festival Escolas pelo Clima, onde a gente está estimulando as escolas a desenvolverem projetos, a se organizarem para se encontrarem num evento que a gente espera que seja no Museu da Manhã, para compartilhar experiências, para estimular, para fazer. Estamos buscando construir fontes de financiamento, que é muito importante. A disputa do orçamento ela é permanente, né? Então falo rapidamente disso, cito 2 exemplos. O Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que tentaram acabar, que é fundamental na adaptação das cidades, e o FECAM, que é o nosso fundo ambiental, que tem uma prática do governo não executar o fundo e no ano seguinte querer desviar o fundo para outras áreas. A gente, por exemplo, estabeleceu um percentual para a agroecologia, que é estratégico sob todos os pontos de vista na agenda da justiça climática, e agora está lutando para que isso saia do papel, que esse dinheiro chegue na ponta e a gente tenha a recuperação dos territórios, geração de renda, geração de trabalho, diminuição do veneno, diminuição da contaminação dos rios, como parte das políticas que a gente está travando. Só que não é fácil, né? O Adelu trouxe aqui essa experiência de que às vezes a gente vai falar no parlamento e parece que a gente é estranho, né? O Rio de Janeiro é o estado no Brasil que mais depende da indústria do petróleo, e agora, por exemplo, quer diversificar a sua economia instalando termoelétricas, né? Obviamente, esse é um problema central, é um estado em crise, é o estado economicamente mais decadente do Brasil nos últimos 40 anos, tem o desafio de se reinventar economicamente, mas hoje está viciado em emissão de carbono. E a discussão, então, por um outro modelo energético, por um outro modelo de desenvolvimento,
é uma discussão central que a gente tem tentado enfrentar através da mobilização, da Frente por Justiça Climática, do diálogo com outros parlamentares, para encontrar saídas que passam, né, por outras formas de industrialização, por reafirmar o papel de que a agroecologia pode cumprir do ponto de vista de geração de trabalho, renda, que a agricultura urbana pode cumprir. Então, é uma agenda intensa de debates e de embates que a gente tem travado e que a gente não tem dúvida que se potencializa quando a gente está aqui com essas trocas, ouvindo experiências e dando as mãos para que a gente lute junto, né, para mudar o sistema e não para mudar o clima. Obrigado. Deputado, muito obrigada também por isso. Queria trazer esse aviso novamente, pessoal, de atenção ao tempo. Acho que todo mundo tem sido muito bom com a administração do tempo, mas só para falar isso de novo, né? Eu queria trazer agora o vereador William Siri, e queria avisar também que, antes de ele começar a sua fala, a gente teve algumas pequenas mudanças no painel por conta de algumas confusões que aconteceram com alguns dos convidados. Então, a gente só vai ter 2 rodadas, os próximos, e a gente também trouxe o deputado estadual Matheus para falar aqui com a gente, que ele também estava aqui presente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar aqui os deputados, deputadas, vereadores e senador. É uma honra para mim estar aqui. Para quem, assim como veio do interior da Bahia, né, eu vim da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Aos 10 anos de idade eu fui morar na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e é onde moro até hoje, em Campo Grande. Imagino que vocês já devam ter ouvido sobre Campo Grande, zona oeste, por uma das milícias do Rio de Janeiro, basicamente, que é ali que nasceu isso tudo. E hoje estou como vereador da cidade do Rio, sou economista como de formação e venho tratando essa pauta do clima, né, e do meio ambiente como centralidade do nosso mandato. A gente tem uma música do Rio, né, do Rio 40 Graus, Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza do Caos, mas o Rio 40 Graus não existe mais, que agora a verdade é que a sensação térmica está de 60 graus. Isso traz diversos problemas do que nós estamos vivendo hoje. E, como foi falado aqui com os deputados, né, deputado e vereador, a gente passa por um problema quando a gente vai conversar sobre isso. Na Câmara dos Vereadores, a gente percebe que muita gente, muitos vereadores e vereadoras, não entendem o que nós estamos falando. E aqui eu não vou fazer uma fala, basicamente, o que está acontecendo no mundo, que eu acho que ia falar... Todo mundo já sabe e nós estamos lutando por isso. Eu quero, mais ou menos, de alguma forma, responder como, de uma lógica nacional e internacional, lidar com a realidade que a gente, como vereador, está no dia a dia ali, no corpo a corpo, com o cidadão, eu, basicamente, com o cidadão carioca, né? Quando eu entrei ali na Câmara dos Vereadores, percebendo que a pauta climática, ainda a consciência, era muito das pessoas, né, dos vereadores e vereadoras, muito pouco ainda. Uma das coisas que a gente começou a construir como estratégia é como dar notoriedade para que as pessoas compreendam o que está acontecendo no clima é o que está relacionado diretamente com o planejamento urbano e como nós vivemos. A cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito maravilhosa, mas é uma cidade muito desigual. Tanto as favelas, eu que moro na Zona Oeste, a gente vivencia muito isso, né? Agora mesmo, semana passada, a gente teve um calor de... uma sensação térmica, né, de 60 graus, e chega à noite, choveu um absurdo, alagando lugares que até ontem não alagava, não inundava, e hoje está acontecendo isso. Então, como isso, a gente passou por um período, né, de uma lógica de terra plana, mas agora as pessoas estão sentindo isso, tanto no clima e como na sua própria casa, que está inundando, perdendo suas coisas, perdendo seus móveis. E aí, baseado nisso tudo, a gente também tem que conversar com os vereadores para que isso seja uma realidade no próprio orçamento, do município. E aí eu queria falar aqui sobre, no ano passado a gente conseguiu uma lei nossa, né, para começar a chamar a atenção e debater isso na casa. Foi a primeira cidade, o Rio de Janeiro, a gente conseguiu colocar como
um reconhecimento do estado de emergência climática, estabelecendo metas para até 2050 neutralizar o efeito do gás carbônico. Justamente isso para começar a botar no parlamento, para que as pessoas compreendessem e automaticamente colocar na nossa rede e discutir com a própria sociedade, né? E o que eu acho que nós temos que fazer cada vez mais, e para mim é central, é a gente fortalecer os movimentos sociais. A gente, como mandato, né, os mandatos aqui tem que ser instrumento de fortalecimento dos movimentos sociais, que estão falando sobre clima, a juventude que está falando sobre clima, que está falando sobre direito à cidade, porque nós estamos vivenciando isso e, infelizmente, os nossos mandatos não conseguem estar no tete a tete ali com o cidadão. E os movimentos sociais, que já têm uma dificuldade imensa, né? Porque muitos deles não têm financiamento, mas esse desejo de mudança que nós temos aqui, estamos discutindo na COP28, muitas das vezes essas pessoas estão nos olhando, vendo a gente como inspiração, mas estão ali construindo no dia a dia com as suas famílias, com os seus amigos. Eu acho que é fundamental a gente ter cada vez mais uma simplicidade e dar instrumentos, como nossos mandatos, para que esses movimentos sociais sejam fortalecidos. Porque eu não acredito de forma nenhuma que vai ser somente no parlamento ou no governo federal que nós vamos ter as transformações. Mas é fundamental o fortalecimento dos movimentos sociais, porque é dali que vem uma lógica coletiva, porque a gente cada vez mais vive uma lógica individualista, mas os movimentos sociais, a gente busca ter uma lógica coletiva e também está em diálogo constante com a população, e eu acho que para isso serve o nosso mandato como vereador, como deputado estadual, federal, senador e assim por diante. Esse é um pouco do que eu queria deixar aqui, essa centralidade. Movimentos sociais são fundamentais para a construção de cidade e de mundo que nós queremos. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Eu queria trazer, então, o deputado estadual Matheus, agora, para fazer a fala de encerramento desse primeiro bloco. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade do clima de eleição para que a gente possa fazer essa conversa. Eu venho do Rio Grande do Sul, meu nome é Matheus Gomes, sou deputado estadual pelo PSOL. Faço parte também da nossa bancada negra do Legislativo Gaúcho, e isso é uma questão importante da gente debater ao pensar a emergência climática, a forma como ela afeta de maneira diferenciada a comunidade negra no Brasil, que é um país de maioria negra, e em todos os ambientes em que a gente está presente, da mesma forma como os povos originários, indígenas, quilombolas. Eu creio que, através desse olhar, nós podemos ter a possibilidade de construir um programa de superação da emergência climática que seja mais adequado à nossa realidade. Eu penso que os desafios dos parlamentares para lidar com essa situação começa por a gente estar ao lado da população que nesse momento vive as tragédias ocasionadas pelo descaso de décadas do Estado brasileiro com relação à situação ambiental. No Rio Grande do Sul, a gente passou os últimos 11 meses em meio a situações desesperadoras. Na primeira parte do ano, uma das maiores estiagens que nós já vivenciamos, e desde o mês de junho, sem parar, todos os meses, enchentes e inundações que já tiraram a vida de dezenas de pessoas e causaram um prejuízo enorme para o nosso estado. Isso já vinha sendo avisado há mais de uma década, porque desde o painel do IPCC de 2013, que os cientistas apontam que para o estado do Rio Grande do Sul e toda a região que abrange o bioma Pampa, enfim, a fronteira com a Argentina, com o Uruguai, a tendência é que nós tenhamos, nesse ambiente, uma perspectiva de desertificação de alguns territórios, situações de estiagens secas e, ao mesmo tempo, precipitações mais concentradas. E é justamente o que está acontecendo, e o Estado não estava preparado para lidar com essa realidade. Então, estar ao lado nesse momento nos possibilita construir um significado também para tudo que se debate no dia a dia à medida que esses fatos acontecem. Posso dizer que no estado do Rio Grande do Sul, em 2023, a emergência climática foi o principal debate da população gaúcha. E nós precisamos dizer por que isso está acontecendo e construir nessa perspectiva uma ampla mobilização social. Penso que o papel dos parlamentares passa por aí também, e nesse sentido a bancada do COCAR e o próprio papel que a ministra Sônia Guajajara vem cumprindo é exemplar.
Nós temos algumas questões centrais para responder a questão de como que nós contribuímos com as metas a nível nacional. O estado do Rio Grande do Sul tem a maior reserva de carvão mineral do Brasil, e aí mora um dos grandes problemas. Na última legislatura do governador Eduardo Leite, nós corremos o risco de ter, na região metropolitana de Porto Alegre, a maior mina de carvão a céu aberto do Brasil. E ela foi barrada pela ação do movimento ambientalista, pela resistência parlamentar, e nós agora, já no início desse mandato, apresentamos um projeto que visa vedar novas licenças de carvão no estado do Rio Grande do Sul. Esse é um debate estratégico, inclusive hoje, senador, nós temos um projeto no Congresso Nacional, no Senado, para discutir também a situação específica do município de Candiota, que nos preocupa muito porque foi uma proposta que amplia os benefícios do estado à extração de carvão, né, supera a data que já estava colocada anteriormente, então vai numa perspectiva contrária do que nós achamos que tem que ser debatido no estado do Rio Grande do Sul nesse momento, que é limitar a extração de carvão e evitar, a partir daí, que a gente tenha emissão de gases contribuindo, né, com as metas a nível nacional. Esse também é um debate para nós que nos obriga a refletir num estado que tem cerca de 50% do PIB ligado com a agricultura e a pecuária, como que nós conseguimos impedir que o avanço da fronteira agrícola continue destruindo o bioma pampa, como foi falado na mesa anterior pela companheira deputada do Uruguai. Isso é o grande tema. Nós, nas últimas 2 décadas, tivemos no bioma pampa o mais devastado do Brasil, proporcionalmente. Nós perdemos um território equivalente a 2,5 vezes a cidade de Porto Alegre. Isso é muita coisa e é um bioma único. Então nos preocupa muito pensar a discussão da agricultura, desenvolvendo a partir daí uma perspectiva através da pecuária, da agricultura familiar, sustentável, também formas de desenvolvimento econômico que estejam alinhado com as perspectivas das comunidades tradicionais. Isso inclui pesca tradicional, pesca artesanal, quilombolas, indígenas. Inclusive, é um problema grave que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Uma parte importante dos territórios indígenas sofrem com arrendamento de terras, que é incentivado pelo governo estadual, né, que acha que essa é a forma de levar as comunidades indígenas à dignidade, o respeito e a autonomia, mas do contrário. Nós estamos vendo aí o desenvolvimento da monocultura de soja em territórios indígenas, que estimula conflitos internos, inclusive, dentro desses territórios, e cria uma situação de crise humanitária que, nesse ano, no início de 2023, fez com que crianças indígenas morressem, uma série de conflitos se estabelecessem nessas regiões também. Então, nós vivemos num contexto que é muito complexo e estamos trabalhando com uma proposta também, desde o início desse mandato, que é a ideia dos decretos de emergência climática. Foi o primeiro projeto apresentado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul por nós, a ideia de fazer com que o Estado entrasse em estado de emergência climática permanente. Nós acreditamos que essa é uma ideia importante, já há em outras câmaras municipais, Assembleias Legislativas, a nível nacional também, a possibilidade da gente debater esse tema, porque a partir daí nós conseguimos obrigar e criar mecanismos institucionais para que os estados e os municípios, e a nível nacional também, nós possamos ter um planejamento transversal que parta do reconhecimento da emergência climática. Então, são algumas propostas que a gente tem desenvolvido, e eu espero que esse espaço de troca aqui possa fazer com que a gente consiga ampliar a nossa capacidade de mobilização e de ação contra a emergência climática. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Bom, obrigada a toda a mesa que esteve aqui com a gente nesse primeiro bloco. Bom, eu queria, então, trazer dar as boas-vindas para o nosso segundo bloco. E também avisar que a gente teve alguns probleminhas, como eu falei. Infelizmente, o deputado federal Amon não vai estar disponível aqui com a gente, e nem a deputada Flávia. Mas eu queria dar as boas-vindas ao deputado Nilton Tato, ao senador Alessandro, à deputada federal Célia Chacriabá e à deputada federal Camila Jara. Acho que a gente vai precisar de uma cadeira a mais, gente.
e a deputada federal Socorro Neri também. Eu acho que a gente vai precisar de mais uma cadeira, não? Não? Tá bom. Bom, a gente ouviu do nível subnacional e acho que é muito importante a gente ter essa integração das políticas, como a gente falou, não só do que o subnacional pode fazer pelo federal, mas o que o federal pode fazer pelo subnacional. E a gente ouviu também muito sobre perdas e danos, adaptação, sobre educação, a relevância de decretar também a emergência climática e que isso esteja centralizado na nossa governança, né, trazendo os comitês. E agora, no nível federal, a gente queria saber, a nossa pergunta guia para vocês, também nessas falas que eu queria pedir com muito cuidado que vocês tenham essa atenção ao tempo, como que o parlamento brasileiro pode pressionar para aumentar a ambição climática e que os compromissos que estão sendo feitos aqui sejam cumpridos em nível nacional, né? E aí, tendo esse enfoque tanto nos desafios que o Congresso já tem, né, de avançar com essa agenda, e os desafios que a gente tem com o desmatamento. A gente não está aqui com o microfone, infelizmente acabou a bateria, mas trazer vocês também para o pódio, para esse momento de fala. E eu queria começar, então, pela nossa deputada Socorro Neri. Boa tarde a todas, a todos. Fazer aqui um agradecimento especial ao clima de eleição e, de modo muito especial mesmo, ao presidente da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, pelo convite para participar dessa mesa tão honrosa. Permitam-me que, antes de tudo, me apresente. Eu sou natural de uma comunidade extrativista no Alto Rio Tarauacá, no Amazônia. Comunidade esta que nós chamamos lá de seringal, à medida em que a atividade extrativista principal é o látex, né, o leite da borracha, como a gente pode falar de forma mais clara aqui. Nessa trajetória, e desse lugar de onde eu venho, eu passei por experiências na gestão pública, fui prefeita da capital do Acre, e no âmbito da assistência social, como gestora municipal, da Universidade Federal do Acre, como vice-reitora, professora, pró-reitora de graduação. E ano passado, recebi um convite, após a eleição, recebi um convite do Instituto Alziras, faço questão sempre de mencionar, que redirecionou, inclusive, o meu olhar para o mandato que eu iria iniciar neste ano de 2023. Fui eleita em 2022 como a deputada federal mais votada do Acre. E, na sequência, já conheci o Instituto Alziras da FNP, da Frente Nacional, e essa semana mudou de nome, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, o que é muito bom, né? E o Instituto Alziras me convidou, então, para ir à COP, em Sharm el-Sheikh. E ali eu consegui compreender que toda a minha intenção, o meu propósito de mandato, de ajudar a construir alternativas de desenvolvimento para o meu Estado, passava necessariamente por discutir a emergência climática que estamos vivendo e essa busca de encontrarmos uma conciliação do equilíbrio ecológico, do equilíbrio ambiental, que a Amazônia deve, né, continuar contribuindo e buscar cada vez mais contribuir com o desenvolvimento local. Não dá para a gente seguir, né, com a nossa realidade de uma grande parte da população acreana, da Amazônia brasileira, que comporta ali 29 milhões de brasileiros, vivendo, muitas vezes, em condições análogas à escravidão, em condições análogas ao século XVIII, ao século XIX, sem saneamento, sem infraestrutura de internet, de educação de qualidade, de saúde, de perspectivas de desenvolvimento econômico. Portanto, desse lugar que venho, e a partir, então, desse entendimento, que na Câmara dos Deputados eu busquei, já nesse primeiro começo de mandato, criar e presidir uma frente parlamentar mista da transição climática justa, que teve o apoio, inclusive, do deputado Nilton Tato. Fui lá conversar com ele
durante o processo de criação, e ele nos deu apoio, nos deu essa acolhida. Participo da Comissão de Desenvolvimento, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Agora, mais recentemente, participo também da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, onde sou vice-presidente, junto com o senador Humberto Costa, o deputado Nilton Tato, deputado Sidney Leite do Amazonas, que é o nosso relator. E, nesse contexto, também me identifiquei com o Parlamento Amazônico e sou vice-presidente do Parlamento Amazônico pelo Brasil, né, junto com o senador Nelson Trade, que é o presidente do Parlamento Amazônico. É uma discussão que hoje nós estamos buscando fazer, olhando claramente para a transição climática que precisa ocorrer e usando todos esses espaços para dialogar sobre a transição climática, mas numa perspectiva de que ela seja eficiente, eficaz, porque não há mais tempo a perder, e, ao mesmo tempo, justa, que garanta a justiça climática. Nesse contexto, na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizamos, pela Frente Parlamentar da Transição Climática, no contexto da virada sustentável, 4 audiências públicas. 2 delas voltadas a uma discussão importante para a minha região, e penso que importante para o planeta e para o Brasil, que é a discussão de mercado de carbono, que nós vemos como um dos instrumentos possíveis, né, de garantir o incentivo para manter a árvore em pé e, ao mesmo tempo, criar possibilidades de alternativas de geração de empregos verdes, alternativas econômicas sustentáveis, para que a nossa região se desenvolva e, ao mesmo tempo, garanta, né, manter a árvore em pé, que é o desejo, fazer o devido sequestro de carbono, que é o desejo de todos nós que vemos nessa área, nesse aspecto, de modo especial, a necessidade de fazermos, né? Quer dizer, a meta de desmatamento zero até 2030, certamente é uma meta possível, mas ela não vai ser atingida se ela não tiver, para além das ações de comando, controle, portanto, de fiscalização, de repressão, não tiver incentivo para manter a árvore em pé. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ter o olhar de todos que militam nessa causa, né, de garantir transição climática. E olhar também, fizemos também audiências públicas, olhando para a questão da educação climática, olhando para a questão da segurança alimentar, do racismo ambiental, da questão de gênero, das injustiças climáticas, né, de modo a fazermos ali o cotejamento e garantir espaço de diálogo para a sociedade civil organizada, para as instituições não governamentais, para as comunidades, para os especialistas, parlamentares, gestores públicos. E essas audiências, essas 4 audiências, elas estão disponíveis e vou passar para que a coordenação depois forneça, elas estão disponíveis já num relatório bem organizado. Mais recentemente, realizamos uma outra audiência sobre o mercado de carbono, desta vez na Comissão Mista de Mudanças Climáticas. Eu me refiro a esse trabalho porque eu vejo como um trabalho parlamentar importantíssimo, de garantir espaço de diálogo. E esse diálogo, para finalizar, eu queria aqui trazer um aspecto de como esse diálogo hoje ele é importante. Nós precisamos garantir estratégias, criar estratégias para trazer para o diálogo, inclusive, parlamentares. Porque nas audiências que realizei, queria compartilhar essa experiência aqui com vocês, nas audiências que realizei, nós contamos com a sociedade civil, nós contamos com as comunidades, com especialistas, com o governo federal participando, o governo do estado também, no caso do Acre, mas nós não contamos ali com participação de parlamentares. É muito lamentável que no nosso espaço do Congresso Nacional Brasileiro ainda esteja, de forma preponderante, prevalecendo o negacionismo climático. Nós precisamos superar. Isso é fundamental. A gente percebe isso em todas as esferas, em todos os momentos de debate, no engavetamento de projetos, em mudanças substanciais de projetos. Agora mesmo nós temos um desafio que também vai nesse sentido,
que é o desafio de mantermos os vetos do presidente Lula em relação a artigos fundamentais da lei que trata da tese do marco temporal. Como é que a gente vai garantir isso? Eu, de fato, tenho conversado muito, dialogado sobre isso com a deputada Célia Chacriabá. E venho tratando também com o deputado Nilton Tato. Nós precisamos encontrar essa forma de trazer a sociedade para participar. Porque se esse negacionismo climático existe dentro do Congresso Nacional, é porque ele representa, ele existe na sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, falar de clima, falar de transição climática, falar dessas questões no meu estado, não é um apelo popular, não é um apelo eleitoral, não é um apelo político. Ou seja, a gente não ganha apoio popular com essa pauta. Mas eu tenho entendido desde o início que nós temos que nos mover pelo senso da urgência, que a questão requer, e pela ética da responsabilidade. Não dá para a gente ocupar esses espaços e fazer coro ao negacionismo. Assim como não dá para a gente ocupar esse espaço e também fazer coro a catastrofismo. Nós precisamos ser racionais do ponto de vista de olhar para essa oportunidade que temos e de buscar construir espaços de levar informação, conhecimento, mudar atitudes, valores em relação a uma ação eficiente no sentido mesmo da transição climática justa. Tanto o negacionismo quanto o catastrofismo, no meu ponto de vista, imobilizam a nossa ação parlamentar e imobilizam a ação da sociedade. Ambos, né, não levam a uma ação consciente, organizada, com foco claro. E o que aqui a gente pretende, claro, né, e vejo parlamentares como nosso senador Alessandro Vieira, a deputada Camila Jara, nós participamos de um gabinete compartilhado e compartilhamos, né, dessas visões e dessas atuações de fato, buscarmos fazer ali naqueles espaços a diferença. Portanto, um dos desafios para a transição climática justa, para finalizar, no meu ponto de vista, é o desafio de fazermos o devido engajamento de mais parlamentares nessa discussão. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada. Acho que foram pontos muito relevantes sobre tanto a importância de para além dos parlamentares entenderem a urgência da pauta, mas entenderem também o quanto que, mesmo que a população ainda não converta isso em votos, é algo urgente que vai influenciar em muitas outras pautas. E esse trabalho de cooperação entre os parlamentares é muito fundamental. Eu queria trazer, então, a deputada Célia Chacriabá aqui para falar com a gente, tanto dessa questão do veto, do marco temporal, quanto desses desafios em relação às terras indígenas. Deputada. Muito obrigada. Acabamos de lançar aqui uma campanha bancada pelo planeta. Eu que venho resultado também da bancada pela terra, da bancada pela vida. Muito bom escutar a deputada Socorro Neri. Eu que venho do estado de Minas Gerais. Minas Gerais são 853 municípios. Eu que nunca fui candidata nem a presidenta da associação e sempre participei de outras COP. De repente, eu chego aqui pela primeira vez enquanto parlamentar, eleita em 804 municípios no estado de Minas Gerais, sendo a terceira mulher mais votada e a terceira pessoa da capital mais votada. Isso demonstra muito que a questão ambiental, o nosso compromisso, nós superamos ali não somente o racismo da presença, mas, sobretudo, um racismo da ausência, mas eu ainda quero superar no Congresso Nacional o racismo da solidão. Porque, assim como inaugurou a bancada negra no Congresso Nacional, Benedita, a deputada Benedita, ontem estava aí também, está aqui na COP, ela falava, vocês não sabem como que eu me sentia 50 anos atrás, me sentia sozinha, e agora eu não me sinto sozinha, eu tenho uma bancada. E por muitas vezes no Congresso Nacional, temos 3 indígenas progressistas eleitas. Temos aqui, embora nós nunca preocupamos exatamente com a maioria, preocupamos que, embora somos minoria, no Congresso Nacional, nós somos maioria. E quando lançamos a bancada pelo COCA, pelo chamado pela terra, as pessoas falavam, o que você, deputada Célia, deputada Sônia, vão fazer se vocês são minoria? Vocês têm experiência no Congresso Nacional? Eu falei, não tenho experiência, mas também não tenho vício. E se a nossa voz não for suficiência do lado de dentro, vamos continuar convocando o movimento do lado de fora,
porque entendemos que poder para nós, companheiro Serafim, não é somente o poder executivo, legislativo e judiciário, a luta é o quarto poder. Senador Alessandro, quando nós pensamos que já tinha esgotado, Nilton sabe que nós era rebelde, pensava que tinha esgotado todos os processos judiciários, e era pela força da nossa maracá, pela força da nossa voz, do nosso canto, que conseguimos ali mudar processo de decisão no Congresso Nacional. Então, com muito orgulho, sou eleita pelo Estado de Minas Gerais, mas tem um desafio também de ser parlamentar do Brasil, parlamentar do mundo. Já percorri 18 estados brasileiros, porque assumi esse ano de ser, depois de 200 anos, a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicional. Essa comissão que poderia ser chamada Comissão do Cerrado, Comissão da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. Percorri 18 estados brasileiros, mas percorri todos os biomas brasileiros. Então, ver aqui deputado Matheus, deputado estadual Matheus, e dizer que é dessa tese que vem lá do Rio Grande do Sul que surge como repercussão geral. Então é muito bom estar aqui com vereança, parlamentares estaduais, porque tem situações, deputado Nilton Tato, que são iniciativa lá na Câmara Municipal, depois vem para a Câmara Estadual e depois acaba sendo um caso de repercussão geral, como é o caso do marco temporal, que já foi questão decidida pelo STF e não sentindo satisfeito. Nós conseguimos derrubar na luta a PEC 215 na época, que tentava transferir a demarcação dos territórios indígenas do Executivo para o Legislativo, mas eles foram reinventando. Então a gente percebe, senador Alessandro, que mudaram, sofisticaram as armas, mas não a intenção de arrancar direito. Sofisticaram que tem hora que a gente já pensa que é até um elogio quando as pessoas falam: deputada Célia, eu não sou contra os povos indígenas. Eu não escutei um senador, um deputado falando: eu sou contra os povos indígenas. Ele falou: não, eu não sou contra os povos indígenas, não. Inclusive, eu vou no território indígena, eu levo até pacote de bolacha. Nós queremos dizer que não queremos pacote de bolacha, nós queremos autonomia de nosso território. Sem demarcação não tem clima, com queimada não tem clima, com crime ambiental não tem clima, com mineração não tem clima, com garimpo ilegal não tem clima, porque a solução, por diversas vezes em outras COP, deputada Socorro Nery, era de presidentes assinando aqui acordo falando: eu assinei o compromisso de desmatamento ilegal, eu assinei o compromisso de garimpo ilegal. Mas sabe qual era a alternativa? Legalizar o desmatamento, legalizar o garimpo. Quando eu fui a primeira parlamentar, mesmo sendo do território de Minas Gerais, fui a primeira parlamentar a estar por 3 vezes no território Yanomami. Dizer que eu não conheço ecocídio legal, e por isso que a nossa bancada do PSOL está com projeto de lei já aprovado na Comissão de Meio Ambiente, tipificando o crime de ecocídio no Brasil, iniciativa também que já é conhecida também em outros parlamentos, por exemplo, a Austrália também está trabalhando projeto de lei de crime de ecocídio, e por isso a iniciativa, a campanha bancada pelo Planeta, assim como a OPCC, que fazemos parte, o Globo, que fazemos parte, é exatamente para não sentir sozinho nessas pautas, não ter racismo da solidão, para não sentirmos sozinho nessas pautas. E é importante dizer isso, porque por muitas vezes a pauta ambiental parecia que era somente pauta progressista. Está falando de questão ambiental, é comissão de meio ambiente, é frente ambientalista, é povos indígenas. Não, não é uma pauta somente progressista. Eu tenho dito no Congresso Nacional: senhores parlamentares, aqueles que se colocar contrariamente às questões climáticas na defesa ambiental, vocês serão reconhecidos não somente como nossos inimigos políticos, serão reconhecidos como nosso inimigo humanitário. Eu falo assim: pergunte para seu filho, quando chegar na sua casa, se eles gostam dos povos indígenas. Eu tenho certeza que a sua filha, você que está votando aqui, você vai ter dificuldade de explicar para seu filho por que está comprometendo o futuro do seu filho. Porque hoje, votar pela demarcação dos territórios indígenas não é somente um bem prestado aos povos indígenas, é um bem prestado para essa geração. Porque já está dito no painel da ONU, nós somos a última geração a poder fazer alguma coisa para barrar a crise climática. E se não acredita na nossa palavra, também pelo painel da ONU, nós, povos indígenas, mesmo não sendo 1% da população brasileira, 5% da população do mundo, nós protegemos em torno de 80% da sociobiodiversidade. É muito ruim a gente ser parlamentar com essa causa tão nobre, mas até para sair do Brasil, a gente fica com receio, porque é voto-veto hoje. Eu gastei quase toda a minha energia nos últimos meses, andando de gabinete em gabinete no Senado, mas foi bom porque a gente conhece parlamentares também que são comprometidos, assim como eu tive a oportunidade de conhecer o senador Alessandro, que foi quem propôs o substitutivo do projeto de lei 2903, que tratava da tese do marco temporal. Foi causa ganha no STF, mas não sentindo contente, continuaram ainda no Senado.
Foram 16 anos, 490 tramitando na Câmara dos Deputados e 150 dias lá no Senado. E quando mesmo só durou 7 dias a nossa vitória no STF. E dizer que a questão da violência, a violência para discutir racismo ambiental tem cor, tem gênero, porque quando estávamos fazendo a defesa do 490 contra esse projeto de lei, que eu falo que é um projeto anti-humanitário, as pessoas falavam que nós não éramos civilizados. Para mim, o projeto de lei 2903 é um projeto anticivilizatório de país e de humanidade. Nós fomos levada para o Conselho de Ética, até hoje não arquivaram a tentativa da cassação do meu mandato. 3 meses foi suficiente para incomodar a ética. No Conselho de Ética foi suficiente para incomodar com a nossa ética. Estamos aqui porque entendemos que nós não chegamos no Congresso Nacional, não foi para quebrar, fazer baderna, como muitos fizeram, mas foi para romper com aqueles que são os cabrais do século XXI, porque entendemos que a estratégia de matar o nosso território, matar a natureza, e por isso que somos autora também da PEC, a natureza como sujeito de direito, inspirada na legislação do Equador. Estamos agora com um projeto de lei, foi o primeiro projeto de lei feito por consulta com a sociedade civil, em ampla participação, que é o combate da violência contra mulheres indígenas, primeiro projeto de lei protocolado em língua indígena, porque acreditamos também pensar na acessibilidade, e fui relatora do projeto de lei da deputada Juliana Cardoso, que foi alterando a Lei Maria da Penha e o Código Penal, porque sequer tratava do combate à violência às mulheres indígenas. Meu primeiro projeto de lei aprovado em 6 meses de mandato foi a autonomia das escolas indígenas, quilombola e do campo, porque muitas escolas são nomeadas no nome de escravocrata. Então, não tem clima para discutir quando também temos pessoas que reproduzem a violência em nosso território. Estamos também numa grande campanha no Brasil, com a PEC 504, para tornar o Cerrado e a Caatinga, o único bioma que só existe no Brasil, a Caatinga, como patrimônio nacional. É muito exaustivo, né, deputada Socorro Nery, quando ela fala que a gente consegue dialogar com a sociedade civil, mas a gente percebe que a fronteira não é exatamente geográfica entre distância, porque o parlamentar que tem um gabinete pertinho não participa da audiência. Nós sabemos que cada um tem uma pauta, mas a nossa Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicional, foi a que mais realizou audiência nos territórios, com 2.000 pessoas, com 600 pessoas quilombolas, porque entendemos que o parlamento deve ser paralelo. O parlamento precisa atravessar as águas, precisa andar de barco, precisa andar a pé, precisa realmente entender que o parlamento só vai sentir as mudanças climáticas. Eu falo, os seus ternos não vai ser eterno no Congresso Nacional, porque eu acredito que 10 anos nós vamos ter que mudar a nossa vestimenta, porque não é possível que as pessoas fiquem imobilizadas para não sentir, enxergar e compreender os efeitos das mudanças climáticas. Nós estamos aqui, podemos até ser minoria, mas eu falo que, mesmo sendo minoria no Congresso, nós estamos aqui com um parlamento também que tem ministra dos povos indígenas, tem ministra do meio ambiente, para entender que a redução de 49%, mais de 49% da redução do desmatamento, mas temos um desafio de reduzir também o desmatamento no Cerrado, porque o projeto Matopiba, quem não conhece o projeto Matopiba, que é um projeto de desertificação do nosso Nordeste brasileiro, encontra todos os estados ali, e pensamos que também as pessoas que têm esse projeto de desertificação precisam ser responsabilizadas dentro do crime de ecocídio que vai ser tipificado no Brasil. Já para finalizar, nós entendemos que, nesse momento, esse compromisso, sobretudo reunindo parlamentares do Brasil e do mundo inteiro, nesse momento, nós temos a contribuição também de pensar financiamento direcionado. A nossa comissão aprovou, no projeto LOAS, a semana passada, 400 milhões destinados para proteção territorial e gestão ambiental. Aprovamos também emenda de comissão. Somos o mandato que mais vai destinar emenda para a estruturação do Ministério dos Povos Indígenas. Então, tem hora que a gente fala assim, eu não posso fazer muita coisa. Então, faça o que é pouco, porque as grandes iniciativas começam também com as pequenas ações. E, para finalizar, dizer que estamos aqui já também nessa incidência, conversando com vários parlamentares na Câmara dos Deputados, senadores, para pensar a sustentação do veto, porque entendemos que esse projeto anticivilizatório do país vai comprometer não somente os territórios indígenas, porque sem demarcação não tem clima. Muito obrigada, deputada. Acho que a gente também já ouviu bastante sobre como é importante que a luta continue para além do parlamento, né, continuar esse diálogo além das barreiras institucionais postas, e como cada pessoa que participa da política também faz essa diferença.
Eu queria chamar agora o deputado Nilton Tato para a próxima fala. Boa tarde, e eu vou contribuir aí com vocês, por causa do tempo. Eu vou, então, economizar aqui nos cumprimentos, mas quero agradecer muito o Clima de Eleição, né, pelo convite, pela organização deste evento e por todo o apoio que tem dado através do GT Clima para a Frente Parlamentar Ambientalista. Senador Alessandro, essa galera agita, faz, constrói e ajuda muito lá a gente. Eu preciso aqui também parabenizar por esse formato e ter trazido para cá os deputados, deputadas, vereadores e acho que não vou ficar repetindo muito. Parte da minha fala, eu estou contemplado tanto na fala de vocês como da Socorro e da Célia. Eu só quero, na verdade, trazer um debate aqui que é inverter um pouco a própria pergunta que nos foi colocada aqui, o que é que o parlamento pode fazer, né, para a gente avançar na agenda do clima lá. Acho que todo mundo tem clareza da realidade que a gente tem no parlamento hoje. Então, até ao mesmo tempo que todos nós celebramos a volta do presidente Lula, a volta da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Celebramos uma coisa que é uma luta muito antiga da gente. A gente falava há muito tempo, né, principalmente nós, ambientalistas, de que a gente não queria mais tratar a pauta ambiental no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente, no Departamento de Meio Ambiente. A gente queria que fosse lá no planejamento, lá na Fazenda. E hoje a gente tem que celebrar isso aí, porque ao mesmo tempo que o Brasil volta, né, para os brasileiros do ponto de vista do enfrentamento da crise climática, como também do enfrentamento da desigualdade, e volta para o mundo, como a gente está celebrando a passagem do próprio presidente Lula aqui, né? Então isso nos dá muito orgulho, enquanto brasileiros, de saber de como está fazendo isso aí. Mas a gente talvez tenha que celebrar mais de que hoje, por exemplo, lá no Ministério da Fazenda, está se debatendo o enfrentamento da crise climática como uma agenda de oportunidade para o Brasil. Dos desafios que nós temos de produzir os bens e serviços que nós, humanos, utilizamos com baixa emissão de gás de efeito estufa, em todas as cadeias produtivas. E aí você tem vários outros ministérios, a própria criação do Ministério dos Povos Indígenas, que aí coloca que esse debate não pode ser feito sem considerar a diversidade étnica e cultural do povo brasileiro. E este mesmo sentimento leva para o debate internacional. Também de que esse debate não pode ser feito se você não enfrentar, do ponto de vista da inclusão também, questão de gênero, e também da desigualdade, do ponto de vista de classe social. É o entendimento de que nós não vamos resolver o problema do enfrentamento da crise climática se a gente não colocar no mesmo patamar de igualdade e enfrentamento da desigualdade e a questão da inclusão e do reconhecimento da riqueza, que também é do povo brasileiro, da sua diversidade e da própria manutenção da biodiversidade. Essas coisas caminham junto, uma não se resolve sozinha sem estar caminhando com a outra. A gente sabe disso. E aí, quando a gente olha a própria realidade, então, do Congresso Nacional, aí a gente vê que, de repente, lá dentro do Parlamento não há possibilidade, hoje, de dialogar com aquilo que a gente celebra que tem no governo. E que é fruto da luta de todos nós por muito tempo. Há um descompasso. Há um descompasso porque o negacionismo, que impera no conjunto, na maioria do Congresso Nacional, e é importante que aqui a gente cite, pelo menos, porque o Congresso é feito de articulações, de forças políticas, de frentes. Então, dentro da frente parlamentar da agropecuária, especificamente, que não são a maioria dos parlamentares que estão lá, mas quem dá a direção hoje expressa o negativismo com relação às mudanças climáticas.
todos os projetos que são aprovados lá, que dialoga ou que, né, que teria a possibilidade de enfrentar a crise climática, eles saem completamente deturpados. E, na verdade, se avança lá projetos que vai no sentido de completamente contrário. Que, inclusive, contrário à própria sobrevivência da atividade econômica da agricultura. Já estão perdendo biodiversidade, já estão perdendo com inundações, já estão perdendo produtividade, perdendo com as secas prolongadas. Então, aí a gente fala, só para dar outros exemplos. O debate do carbono, que deveria conceitualmente ser um debate como uma ferramenta, mais um instrumento na estratégia geral do enfrentamento da crise climática. Ele acaba ganhando a expressão lá dentro e para o setor da agropecuária como uma terceira safra. Então é mais um mecanismo para ganhar dinheiro e não como um instrumento para enfrentar a crise climática. Podia citar vários outros. Nós estamos debatendo agora, que lá o Senado aprovou um projeto bem melhor do que estava lá na Câmara, dos bioinsumos. Tá? Que nós sabemos, nós precisamos eliminar a química da agricultura, nós precisamos acabar com os agrotóxicos. E aí o debate dos bioinsumos ainda precisa ser, entendeu? Avançar. Mas aí mesmo no processo do debate do projeto dos bioinsumos, tem uma outra questão que é o que nos coloca para a gente aqui. Se reproduz o mesmo modelo de concentração de renda, de favorecimento, né, das grandes corporações em detrimento da agricultura familiar, dos quilombolas, dos indígenas e assim por diante. Estou pegando exemplos aqui para mostrar um pouco da própria concepção que foi colocada nas diversas falas aqui, em especial dos vereadores, da deputada e dos deputados estaduais. Tá? Que se a gente não... Então a pergunta que volta é de que nós estamos numa encruzilhada muito grande dentro do parlamento. Dentro de uma encruzilhada muito grande. E por isso que eu devolvo, e aqui num evento organizado pela sociedade civil, se não tomar as ruas, se não tiver a pressão, se não voltar a ter aquilo que foi fundamental para a gente segurar muitos desses projetos que agora estão andando dentro do Congresso Nacional, durante o período aí brabo, entendeu? Do inelegível lá, do inominável, tá? Se a gente não tiver novamente as ruas, se não tiver as grandes manifestações, nós vamos perder, por mais que a gente venha celebrando a volta do presidente Lula na presidência da República. Então, acho que essa é a mensagem principal que eu queria colocar, que nós, os poucos que estamos lá, estamos fazendo a batalha, mas ela não é o suficiente. Precisamos ter muito mais mobilização e entender de que a mobilização precisa incorporar, então, a temática mais ampla, que não só especificamente da crise climática, mas do ponto de vista da incorporação da agenda socioambiental. Obrigado. Parabéns. Clima de eleição. Obrigada, deputado. Eu acho que, mais uma vez, a gente reforça aqui a ideia de como é importante que a mobilização não pare, né? O momento sempre tem que estar presente. Eu acho que a discussão ela continua impactando a nossa vida todos os dias, e todos os dias a gente tem que encontrar essa energia e essa inspiração para continuar presente e participando da política como a gente pode. Bom, eu queria agradecer e trazer a deputada Camila Jara. Bom dia, pessoal. Assim como a Marina destacou, é muita responsabilidade falar com uma plateia tão rica, com quem eu aprendo tanto no meu dia a dia, e mais do que isso, com quem a gente se apoia para conseguir continuar travando as batalhas que todas vocês descreveram aqui. Eu venho de um lugar onde a água é terra e o céu é água. E como diria o poeta fazedor de sonhos, eu queria ter feito o mundo. Mas, de tudo que eu não fiz, o Pantanal, com certeza, é a coisa mais bonita. Mas essa beleza toda está sendo ameaçada. E assim como o Newton propôs para a gente fazer uma reflexão de quando o legislativo quer avançar na agenda ambiental, o executivo quer avançar na agenda ambiental, mas o legislativo
não consegue deixar com que essa agenda avance, a gente precisa fazer a reflexão de quando o legislativo também colabora para que tenha avanços nos desastres ambientais. Em 2015 foi aprovado um decreto que permitiu que a área de desmatamento legal do Pantanal subisse de 29 para 54 mil hectares de desmatamento legalizado. Como a Célia destacou aqui, agora eles querem acabar com o desmatamento legalizando o desastre. As consequências disso tudo foram sentidas não muito tempo depois, 5 anos, onde a gente teve 30% do território do Pantanal destruído pelo fogo e pelas queimadas. Com os 30% da vegetação que foi embora, nós tivemos mais de 16 milhões de animais que deixaram de existir. A onça maestra, que está aqui na minha roupa, que está acostumada a lidar com fogo nessa época de seca do Pantanal, não conseguiu mais pular as chamas, que antes eram de, no máximo, 2 metros. E agora as labaredas ficaram tão grandes, e ela, ao tentar pular, perdeu a sua vida. E as consequências do que acontece lá no Pantanal se agravaram ainda mais esse ano pela seca, que devastou a Amazônia. Agora, nós já perdemos quase 80 mil hectares do Pantanal queimados esse ano. E, infelizmente, a gente bateu os recordes novamente. Então, é muito sério tudo isso que está acontecendo, mas o desastre não para aí. Porque se a gente não falar, Célia, por isso que a sua legislação é tão importante, da proteção do cerrado, a gente não vai conseguir falar da proteção do Pantanal. Porque a gente está tendo no Planalto autorizações para a construção de hidrelétricas. E essas hidrelétricas estão secando aquilo que é a maior planície alagada do mundo. Então, a gente precisa, enquanto legisladores, entender o quanto é importante a gente falar de outros biomas brasileiros para além da Amazônia. Porque se a gente não falar sobre a preservação do Cerrado, a preservação da Mata Atlântica, a preservação do Pantanal, dificilmente a gente vai conseguir manter a Amazônia sustentável e com a biodiversidade que ela tem. A gente precisa, então, entender que criar uma legislação específica para a proteção dos outros biomas é fundamental. E eu sei que o desafio vai ser muito grande, porque a gente já tem outras legislações nesse sentido dentro do Congresso Nacional, mas que essas legislações não avançam. E não avançam porque se criou a máxima de que quem defende a pauta ambiental é contra a distribuição de renda. E como que a gente vai manter as florestas em pé se tem tanta gente passando fome ainda? Como se a gente já não produzisse comidas o suficientes para toda a população. E são debates como esse que a gente escuta no Congresso Nacional. Eu lembro de uma sessão que a gente estava na Comissão dos Povos Originários, e aí sentou um indivíduo do meu lado e falou assim: os indígenas estão morrendo de fome. E eles estão morrendo de fome porque vocês ficam defendendo esse modelo. Aí eu parei e pensei e lembrei dos guatós, lá do Pantanal, que estão morrendo de fome porque o rio secou, porque eles sempre tiveram os peixes para pescar. E que esse modelo que eles defendem não tem nada a ver com o modelo que a gente entende e que a gente sabe que é preciso para sustentar o nosso modelo de existência. E é por isso que esse debate, às vezes, se torna incansáveis e os absurdos que a gente escuta dentro do Congresso é tipo assim, meu Deus, por que eu tenho ouvido para ouvir esse tipo de coisa? Mas a gente sabe que, fora dali, a gente tem uma sociedade inteira organizada e mais pessoas ainda para conquistar e para mostrar que não existe oposição entre o debate de combate às desigualdades e o debate ambiental. Muito pelo contrário, quem mais vai sofrer se a gente não se movimentar agora pelo nosso meio ambiente são as populações mais carentes e são as populações que já são vulneráveis nesse momento. Então, eu peço para todos vocês aqui continuarem na luta para que a gente consiga disputar o imaginário social e mostrar que a pauta ambiental não é uma pauta isolada no nosso dia a dia, e mais do que isso, que tem resistência no Congresso brasileiro, e mesmo com essa resistência aos avanços da pauta sustentável, a gente vai conseguir avançar. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada.
Acho que a pauta de clima ela ensina muito para a gente o quanto que existe interseccionalidade, né? Não só interseccionalidade com a pauta social, a interseccionalidade com outros biomas e com tantas outras causas que necessariamente precisam dialogar, que não existe essa disputa, apesar de existir uma falta de orçamento, mas que como as coisas conseguem se multiplicar quando a gente soma esses esforços. Bom, para encerrar, então, com chave de ouro, eu vou trazer aqui o senador Alessandro Viana. Obrigada. Chave de ouro é muita responsabilidade. Bom, de novo, boa tarde a todos e todas. Eu queria compartilhar com vocês, muito brevemente, uma provocação e duas historinhas. A provocação ela é simples, eu não sei se vocês compartilham comigo esse desconforto de ver que eu tenho que atravessar o mundo para reencontrar a Marina e conversar com os colegas sobre assuntos tão brasileiros e tão cotidianos. É um sentimento meio de ridículo isso, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa. Porque no Brasil nós não fazemos esse tipo de reunião e debate com a intensidade que deveríamos fazer. Segundo as duas historinhas, uma de 19, quando eu chego no Congresso, e outra dessa semana, elas talvez simbolizem a dificuldade desse enfrentamento que precisamos ter. Em 19 eu entrei numa comissão, numa audiência pública, dessas tantas que vocês referiram, e se apresentavam dois professores universitários que são notórios no Brasil e que negam a existência do aquecimento global. São figuras carimbadas do debate pseudo-acadêmico. E eu assisti 10 minutos de fala e convidei o colega que estava no lado. Vocês convidaram dois malucos para falar aqui, né? E o que me chamou a atenção foi a resposta deles. Não, mas se você prestar bem atenção, o que eles falam faz sentido. Não, é claro que não faz sentido. E segunda historinha, dessa semana, num grupo de colegas, todos democratas de nível superior, qualificados, me perguntando, e aí, como é que está aí, o que está rolando, tem coisa interessante para o nosso estado, o pequenininho estado de Sergipe. Eu digo, olha, vai ter talvez uma oportunidade aqui de financiamento do reflorestamento da Caatinga, que é o nosso bioma característico. E a resposta média é assim, mas para que vai reflorestar um troço que só tem cacto, só tem... Esses, meu Deus do céu, mas como você é burro, né? É um meme antigo que tem, uma entrevista antiga do Caetano Veloso, que ele responde assim, cara, como você é burro, né? Mas não é burrice, é desinformação. E aí talvez o que a gente tenha que compreender é quais são os campos de batalha que nós temos que povoar e qual é a batalha efetiva que nós temos de vencer. É uma batalha de informação. O Congresso Nacional é um reflexo da sociedade brasileira. Ele não é um desvio. Então, como o deputado Tato fala, como o presidente da República falou ontem, esse descompasso, aparente descompasso entre o Congresso Nacional, a representação popular e o que seria uma imagem projetada de vontade popular, é talvez um devaneio nosso, uma vaidade nossa, uma soberba nossa de imaginar que nós efetivamente representamos a opinião média do brasileiro. A representação da opinião média do brasileiro é aquela que está no Congresso Nacional, em particular na Câmara dos Deputados, um pouco no Senado, que tem características diferentes, sistema bicameral brasileiro, mas muito na Câmara dos Deputados. E para esse brasileiro médio não faz sentido defesa de clima, porque a defesa do clima foi tratada como um sinônimo de atraso, de desemprego, de falta de oportunidades, de privilégios identitários, toda uma camada imensa de bobagens, mas que se você não ocupar o campo de batalha adequado, você vai fazer com que essa mentira se perpetue. Esse campo de batalha vai estar nas redes sociais. Eu sou autor do famoso projeto de combate às fake news, que me faz apanhar todos os dias há 4 anos nas redes sociais, inclusive das empresas, ou principalmente das empresas. Você tem que ocupar o espaço da academia, das escolas, você tem que ocupar o espaço das ruas, como o Newton colocou, e fazer essa construção política de informação correta, consistente, para que a gente possa, aí sim, ter uma representação congressual correspondente ao futuro que nós desejamos. Mas se a gente não tivesse humildade de compreender que nós não somos iluminados divinos, nós não somos melhores do que aquele brasileiro médio, a gente apenas talvez teve acesso a uma informação diferente, a gente não vai ocupar o campo de batalha, a gente não vai fazer um enfrentamento respeitoso e a gente não vai ter vitórias. A Célia, que eu tive um prazer enorme de conhecer nesses últimos 2 meses, eu acho, né? Por conta do projeto do Marco Temporal,
falou disso, da apresentação no substitutivo ao projeto do marco, que nada mais é do que ter a humildade de entender e ouvir o debate da parte adversa e construir soluções. Porque no final, devidamente esclarecido, nenhum ser humano acha inteligente acabar com o planeta. Mas você tem que vencer essa etapa, ele tem que ser devidamente esclarecido. E você não se esclarece quando você está com fome, você não se esclarece quando você está disputando emprego e quando você é inundado por desinformação. Então, que seja uma grande oportunidade essa nossa aqui, ainda que tão cara, tão distante, num fuso horário tão maluco, de fomentar debate, de encontrar parcerias para a construção, para que a gente possa debater essa sequência de ciclones no Rio Grande do Sul, que o deputado Matheus citou, os problemas corriqueiros da região metropolitana do Rio de Janeiro, a desertificação lá no Nordeste do Brasil, os problemas todos do Pantanal, mas em vários campos de batalha, numa batalha que não tem fim, que é sequencial e que vai nos fazer ter idas e vindas, porque o caminho político não é linear, ele é feito de idas e vindas, mas que tem chaves de desafio muito fortes presentemente. A gente tem aqui acompanhando gente que tem histórico de COPs, N1000 COPs participadas. E quando você conversa com essas pessoas, elas falam da mudança de característica das COPs, que antes eram reuniões mais técnicas e agora viraram uma feira comercial, misturada com a parte de turismo, e isso dispersa um pouco, talvez, a atenção. Mas, ao mesmo tempo, traz um foco financeiro muito grande. E aí eu vou me resgatar, e aí para encerrar de verdade a fala, do que a Marina, a deputada Marina Elô, colocou. Um dos campos de batalha mais fundamentais é o orçamento. Eu preciso ter orçamento para que eu possa ter demarcação qualificada, eu possa ter indenização para aqueles que assim merecem, porque ocupam indevidamente a terra, para que eu possa ter educação e esclarecimento do cidadão brasileiro e para que a gente possa, em conjunto, participar dessa luta global, que é a defesa da humanidade, em última análise. Se a gente conseguir um pedacinho disso a cada passo, já vai ser uma vitória muito grande para a gente celebrar. Então, obrigado, um bom evento para todos. Muito obrigada, senador. Eu acho que todos nós que viemos aqui do Brasil até a COP em Dubai tem muitas críticas sobre essa logística, não só sobre a diferença de horário, a diferença dos pavilhões que estão acontecendo nesse ano, o quanto que isso impossibilita, inclusive, essas trocas de corredor por essas distâncias, esse clima que a gente está vivendo e as incoerências que a gente vive por estar tendo uma conferência de clima num lugar como esse, né? A desinformação realmente é um dos grandes desafios que a gente tem em muitos dos nossos problemas socioambientais e climáticos. E eu acho que justamente dessas incoerências que a gente tem que continuar realmente tentando, de forma humilde, trazer mais pessoas para dentro do diálogo, né? Não adianta a gente fechar essas portas e achar que as pessoas são muito diferentes da gente, porque só a partir dessa colaboração radical que a gente vai conseguir trazer essa transformação. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que se manteve aqui firme até o final, apesar da gente ter estourado alguns minutinhos. Acho que as falas foram muito inspiradoras. Eu agradeço demais por todo mundo que conseguiu vir aqui. E eu queria também reforçar o agradecimento ao pavilhão, aos nossos financiadores, tanto à Fundação Heinrich Böll quanto à Open Society. Eu queria também fazer um convite para vocês, de a gente tirar uma foto em conjunto, né, especialmente com os nossos panelistas. E convidar também que vai ter mais um evento focado em parlamentares brasileiros aqui em seguida, às 14h. Eu sei que é muito intenso, a gente teve aí já mais dois eventos focados em parlamentares no Brasil, mas é bastante importante, será um dos nossos parceiros, a plataforma Cipó, e fala especialmente sobre a diplomacia parlamentar, né? Então, o nosso papel aqui no meio internacional. E, por fim, eu queria também trazer mais um minutinho para um convite do nosso vereador Vinícius Parracho, de uma ação. Bom, eu gostaria de fazer um convite a todos os colegas parlamentares. Talvez por ser vereador a gente não mede muito o tamanho do problema, então por isso eu faço uma sugestão. Acho que a gente deveria assinar uma carta conjunta dos parlamentares de repúdio à Braskem, que inclusive está na COP. Eu acho que já que a gente está falando de coerência, eu acho que é um sinal muito claro que a gente pode
dá, porque enquanto a gente está aqui discutindo e tentando discutir isso, a Braskem realiza painéis na COP, né? Então, acho que a gente tem realmente que se unir. Eu acho que uma manifestação conjunta e toma essa liberdade, né, de fazer essa sugestão. Eu acho que seria um sinal muito claro de que nós, parlamentares brasileiros, não estamos concordando, e senão a gente fica participando de uma COP que é incoerente, já até em situações como essa. Então fica aqui essa sugestão, e caso vocês acreditem que seja uma boa ideia, a gente pode pensar em como formatar. Obrigado. Obrigada, vereador. E também queria reconhecer a presença do deputado Bandeira de Mello, que está aqui com a gente. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse foi o nosso painel. Agradeço novamente a presença de todo mundo e convidar vocês para tirar a nossa famosa foto de encerramento.